Boa tarde a todos. Iniciaremos agora a mesa 2 do 13º Seminário do LAM, Laboratório História e Memória, que está completando 20 anos, né? É com imenso prazer que formamos essa mesa chamada Ditadura e Justiça do Trabalho. Meu nome é Ariel, eu sou mestrando em História pelo Departamento de História da UFPE e sou membro do Laboratório História e Memória desde 2020, enquanto bolsista e agora como voluntária. É um prazer que eu apresento os convidados dessa mesa, o professor Pablo Porfírio, o professor Arthur Barros e o professor Marcelo Góes. A início, eu gostaria de dar alguns avisos que são para as pessoas que estão com dúvidas sobre a programação e o local onde estão ocorrendo as programações. No Instagram do LAM, a gente tem lá uma tabela, certo? Bom, apresento a princípio o professor doutor Pablo Porfírio, que é graduado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em História também pela UFPE e doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado sanduíche na Escola Nacional de Antropologia e História, na Cidade do México. Atualmente desenvolve pesquisas sobre a ditadura militar no Brasil e outros regimes ditatoriais e autoritários na América Latina, com destaque para o México na segunda metade do século XX. Sobre esses temas, tem trabalhado com a relação entre história, memória e imagem e é professor do Colégio de Aplicação e do Programa de Pós-Graduação de História na Universidade Federal de Pernambuco. Também compõe a lista de membros do Laboratório História e Memória, TRT, Sexta Região, e é autor do livro Francisco Julião, Em Luta com Seu Mito, Golpe de Estado, Exílio, Redemocratização do Brasil, que inclusive está à venda aqui no nosso evento. Bom, temos também o professor doutor Arthur Victor Barros, que é doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, mestre em História pelo programa e possui especialização em História do Brasil pelas Faculdades Integradas de Vitória de Santo Antão e graduação em História pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, professor de História da Secretaria de Educação e Esporte do Estado de Pernambuco e membro do Grupo de Estudo do LAM. O professor escreveu a tese Despertai-me com orações e o avanço industrial vem trazer nossa redenção, o grupo de estudos do açúcar e a modernização da agroindústria canavieira em Pernambuco, de 1963 a 1966. E o professor doutor Marcelo Góes, doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em História Cultural pela Universidade de Brasília e graduado em História pela Universidade Federal de Alagoas. É docente em Alagoas no curso de História da Universidade Estadual de Alagoas. Nesse mesmo curso e campus, coordena o Laboratório de História, Memória e Política. Atua com estudos e pesquisas nas áreas de História, Cultura e Memória, Política e Trabalho, com ênfase principalmente nos seguintes temas: História do Brasil, História Política, Trabalho, Trabalhadores, Violência, Cidadania, República, Patrimônio, Imagem, Teoria da História e Ensino de História. Coordena o curso de licenciatura em História, é docente permanente do Programa de Pós-Graduação de História da UFAL, atuando na linha de pesquisa Culturas Políticas, Representações, Discursos e Narrativas. É membro do Núcleo de Estudos Estratégicos, Políticos e Filosóficos e do Laboratório História e Memória. O professor é um dos organizadores do e-book que está sendo lançado aqui no evento com o título Pacto de Silêncio, o Golpe de 64, Ditadura e a Transição em Alagoas, em 2 volumes. Agora a gente dá início às falas dos professores, iniciando com o professor Pablo Porfírio. Boa tarde. Bom, boa tarde a todas e todos. Uma grande alegria estar aqui participando desse evento comemorativo aos 20 anos
do LAN, do nosso Laboratório de História e Memória, participando dessa mesa, né, sobre uma temática importante, mas esse ano ainda mais, né, nós estamos há 60 anos do golpe de 1964 e é fundamental, importantíssimo, né, que possamos continuar a promover, né, os debates sobre essa temática do golpe, né, uma prática política presente na nossa sociedade, né, no século XX, sobretudo, e a ditadura que se estabelece no Brasil. Tá? Quero agradecer à professora Ariel pela apresentação, quero cumprimentar a professora Ariel e os professores Arthur e Marcelo, né, que compõem comigo essa mesa. Então, uma tarde de debates seguramente importantes, né, até pela trajetória de pesquisa que os colegas trazem, né, nas suas dissertações e teses produzidas. Né. Quero também cumprimentar todos e todas que estão aqui, agradecer pela presença e dizer que hoje, né, a minha proposta de trabalho é apresentar para vocês uma discussão, né, a partir de um processo trabalhista que se inicia em 1967. Né? Estamos falando aí de um período conhecido na historiografia, 67, 68, o processo começa em 67, mas segue até 1968, que a historiografia considera como um período de endurecimento, né, da ditadura militar, principalmente com os atos institucionais e o ato institucional número 5. Esse processo se refere a uma reclamação trabalhista de um trabalhador do engenho Belmonte, que se chamava Tenório, né? E ele apresenta essa reclamação trabalhista ali no final de 1967, outubro de 1967. E esse processo, quer dizer, o caso, né, do trabalhador, ele é um caso, de certa forma, já conhecido, né, na historiografia sobre os trabalhadores rurais, a repressão no campo, mas também, né, nos últimos anos, o processo trabalhista, né, de Tenório também vai ganhando espaço dentro do debate historiográfico. Né? A primeira referência que eu vi ao caso, né, desse trabalhador foi já há um pouco mais de 10 anos, quando se iniciou a pesquisa para a confecção do livro, para a produção do livro Retratos da Repressão no Campo. Né? Quando a professora Marta Ciocar esteve, inclusive, aqui conosco, no LAN, fazendo pesquisas, né, sobre trabalhadores rurais que sofreram repressão no campo. Ela estava fazendo um grande mapeamento, era um projeto de um grande mapeamento sobre a repressão no campo, e estava aqui em Pernambuco fazendo esse mapeamento, e um dos casos era o de Tenório. Né? Depois, a professora Joana Lucena, que esteve conosco na abertura ontem, tratou do caso, né, de Tenório na tese de doutorado dela, né, orientado pela professora Regina aqui, e que eu participei, né, da banca, né, de qualificação e de defesa, e Joana já trazia uma outra dimensão do caso, que era exatamente pela perspectiva da justiça do trabalho, que também, né, um pouquinho depois, o mestrando, quer dizer, o mestre agora, né, na época mestrando, Gustavo Galvão, não sei se ele está por aqui, sob a orientação do professor Montenegro, também trouxe essa questão a partir da perspectiva da documentação da Justiça do Trabalho. Então, é um caso que ele está aí dentro da historiografia já, né, pela perspectiva da repressão e depois pela questão da justiça do trabalho, principalmente pela documentação que está aqui arquivada no nosso laboratório, no LAN. Né? Tenório, né, o título que eu coloquei, deixa eu só voltar aqui. Assim, bom,
o título que eu tinha colocado, que eu coloquei, né, é Alaide e Tenório, Justiça do Trabalho, Ditadura Militar e Trabalhadores do Campo, 1967 e 1968. Não, tem outro aí, mas bom, deixa quieto. E ele parte exatamente para tentar refletir um pouco sobre essa questão da justiça do trabalho, né, dos trabalhadores rurais e essa questão da ditadura militar. Tá? Tenório, só apresentando o nosso principal personagem, ele é um trabalhador rural do Engenho Belmonte. O Engenho Belmonte fica na zona da Mata Norte, Pernambuco, no município de Vicência. E o processo dele correu na Junta de Conciliação e Julgamento de Nazaré da Mata, né, em 1967. Ele era trabalhador rural desde 1939, né, nesse engenho, ou seja, ele era um trabalhador que em 67 ele tinha estabilidade, né? É um ano também que a gente está aí no período de mudança da lei trabalhista, né, do FGTS, da criação do FGTS, né, que é uma questão importante para esses trabalhadores que tinham estabilidade. Mas ele também tinha uma atividade sindical, né? Ele era delegado sindical, né, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vicência, e fazia parte da diretoria do sindicato, né? O sindicato tinha sido fechado logo depois do golpe de 64, e ali em 66 o sindicato foi reaberto. E é interessante esse sindicato de Vicência porque um dos primeiros presidentes depois da reabertura do sindicato vai ser Zé Francisco. Não sei se vocês conhecem ou identificam, mas o Zé Francisco vai ser, além de presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Vicência, ele depois vai ser presidente da CONTAG, durante o período da ditadura militar. Então, a trajetória dele começa lá em Vicência, inclusive no sindicato, na diretoria que o Tenório participa, e depois ele vai, o Zé Francisco, né, vai chegar a ser o presidente da CONTAG, né? Então, esse processo começa, na verdade, um pouco antes da abertura do processo, que é em outubro de 67. Em setembro, o Manuel Tenório, o Tenório e a família vai ter a casa invadida por capangas do engenho, né? Ele não estava presente, mas estava a esposa, a Laide, e alguns filhos, né? E a invasão vai acontecer para a retirada da mobília, porque a alegação do proprietário do engenho, né, Xavier, era de que ele precisava mudar de casa, sair da casa em que ele estava, né, e ir para uma outra casa. E houve da parte do trabalhador uma resistência a essa mudança, né? Essa resistência é que vai levar à abertura do processo por parte do trabalhador, de Tenório, porque ele se diz como demitido indiretamente, né? Parte do contrato de trabalho dele era exatamente o acesso à morada, né, ao sítio, à casa e à terra, um pequeno pedaço de terra onde ele podia produzir. A expulsão dele e da família dele daquela casa e daquela propriedade colocava ele na condição, na leitura dele, de sendo demitido, né? A gente tem aqui essa primeira imagem, a reclamação, né, que ele vai fazer. Ele reclama exatamente a permanência, ele reclama na Justiça do Trabalho a permanência na casa, e, se caso seja demitido, a indenização, como ele era um trabalhador estável, a indenização em dobro, e férias, 13º, outros direitos trabalhistas que ele afirmava não ter recebido, né? O processo vai correr, né? Tenório, como é que passa aqui? Bom, o processo vai correr. Tenório e Alaide eram casados desde 1900, desde a década de 40, né? Ela tinha 43 anos em 63, ele tinha 39, e eles tinham 7 filhos, todos vivendo aí juntos, né? Então, esses filhos tinham entre 5 e 16 anos. É muito interessante porque o processo, ele traz todas as certidões de nascimento dos filhos, a certidão de casamento, né? Então tem uma documentação para além da reclamação e para além das questões trabalhistas, né? Nesse trecho que eu separei aí, do processo trabalhista, ele informa que o reclamado, né, não se satisfazendo
com o caso, o patrão, né, não se satisfazendo com os massacres dados ao reclamante, no dia 14 de setembro, próximo passado, ou seja, de 1967, às 8 horas, mandou o feitor e seu vigia invadir a casa do reclamante e tirar sua mobília. Né, de forma violenta, né, e absurdamente, e conduzi-la para outra casa, cita na aludida empresa, a hora em que estava o reclamante ausente da casa, ou seja, Tenório não estava presente, por estar executando sua tarefa árdua e pesada. Este acontecimento fez com que a esposa do reclamante ficasse semi-louca. Né? Então, isso está na apresentação, né, na reclamação que foi apresentada por Tenório. Bom, a primeira audiência, né, que vai acontecer ainda no ano de 1967, em dezembro, não há conciliação. Na Justiça do Trabalho, na Junta de Conciliação, né, então a função aí é tentar conciliar entre as demandas do trabalhador e do patrão. Não vai haver conciliação, né, esse aí é um trecho, né, dizendo que nem o patrão aceitou conciliar, nem o trabalhador aceitou conciliar, certo? Bom, as coisas vão caminhando e em dezembro de 67, ainda em dezembro de 67, vai haver uma outra investida contra a casa de Tenório e da família, né? E a casa vai ser destelhada. Veja, a gente já está em outro nível de violência. Né? Primeiro tenta-se tirar a mobília, depois vai se destelhar a casa. Né? Isso coloca o trabalhador numa condição, e a sua família, né, por conseguinte, numa condição muito crítica. Né? Tenório vai fazer todo um movimento junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Vicência para procurar ajuda da polícia e a Junta de Conciliação e Julgamento, né, falar com o juiz. Né, isso é no início de... isso é no dia 22 de dezembro de 1967. A família dele vai sair da casa, né, vai para uma outra casa, em um outro engenho, em um outro município, e ele permanece na casa resistindo enquanto corria o processo de julgamento, né, da sua reclamação, certo? Então, vai se tentar uma outra conciliação no início de janeiro. É interessante que nessa conciliação nem aparece, nessa audiência de conciliação, nem aparece o patrão, nem aparece o empregado. Né? E só no final de janeiro, 19 de janeiro, o juiz, né, vai julgar, né, na verdade, o juiz do trabalho e os juízes classistas, né, os vogais, vão julgar por unanimidade, dar ganho de causa, né, à reclamação feita por Tenório. Né? Isso a gente está falando em janeiro de 1968, no final de janeiro, 19 de janeiro de 1968. Em fevereiro de 68, né, o advogado do patrão vai entrar na segunda instância, né, com um recurso para que seja revista a decisão da primeira instância, seja revista a decisão que dá ganho de causa a Tenório. Né? O ganho de causa é pelo pagamento de indenização, né, em dobro para ele, fora algumas questões de férias e 13º e salários atrasados que não teriam sido pagos. Né? Com o recurso, né, que o advogado do patrão do Engenho Belmonte ele vai colocar, o juiz, né, vai oficiar, né, vai pedir, vai solicitar que Tenório se apresente e apresente suas contra-razões ao recurso, né, do advogado patronal. Né? E é interessante, né, dessa documentação que está, né, a notificação, né, essa é a notificação que vai ser apresentada para que Tenório apresente, né, que vai ser entregue para que Tenório apresente as contrarrazões. Então, a notificação diz que, né, pelo presente, fica notificado do despacho do senhor juiz, tal, e que fale o recorrido. O recorrido aqui, no caso, é Tenório. Né? Ele está sendo recorrido da decisão que dá ganho de causa a ele. O oficial de justiça vai atrás de Tenório para entregar a notificação. Né? E o que o oficial de justiça vai
escrever atrás da notificação é exatamente que ele não consegue encontrar o trabalhador para notificar, e vai notificar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Ele não consegue encontrar o trabalhador porque o trabalhador foi assassinado em dezembro, em 25 de dezembro de 1967. Né? Veja, o advogado do patrão faz um recurso à segunda instância para revisar a decisão da primeira instância, né, dizendo, no recurso, inclusive, que aquela decisão estava equivocada porque não havia incompatibilidade entre o trabalhador e o patrão. O trabalhador poderia ser reincorporado aos seus trabalhos, né, e não seria necessário, por isso, pagar a indenização em dobro. Isso é em fevereiro de 1968, mas o trabalhador tinha sido assassinado em dezembro de 1967. O mais chocante é que o trabalhador ele foi assassinado por um grupo, né, em que estavam familiares do patrão, né, Xavier. Era um grupo de 5 homens que, em 25 de dezembro de 67, decidiram, né, sequestrar o trabalhador que estava dentro do Engenho Belmonte, na casa onde ele queria resistir e viver. Sequestraram esse trabalhador, né, ele foi alvo de torturas e foi assassinado. Né? Então, provavelmente, né, o assassinato aconteceu na Casa Grande do Engenho, e com a participação, por exemplo, do cunhado, do patrão, né, e de outros homens que, segundo o inquérito policial publicado na imprensa, disse que esses homens iriam, abre aspas, né, pagar a indenização ao trabalhador quando decidiram ir, né, atrás do trabalhador e sequestrar esse trabalhador. Né? Esses homens depois levaram o corpo de Tenório, que foi jogado num riacho, né, entre o estado de Pernambuco e da Paraíba, num riacho chamado Natuba. Né? Alguns dias depois, o corpo foi encontrado totalmente desfigurado, né? E abriu-se o processo, primeiro para identificar o corpo, depois para identificar quem teria sido os responsáveis pelo crime. Há alguma repercussão na imprensa, né? Principalmente porque o deputado estadual, à época do MDB, o Egídio Ferreira Lima, vai fazer um grande discurso, né? Um discurso muito enfático na Assembleia Legislativa, denunciando o caso, denunciando a possibilidade de que as investigações não avançassem e, consequentemente, os culpados não fossem responsabilizados. Né? É interessante que, pouco depois, esse discurso do Egídio vai ser uma das peças utilizadas para a cassação do mandato dele, ainda no final de 68. Então, ele faz um grande discurso que sai, parte desse discurso sai publicado no Jornal do Comércio, que é esse recorte que a gente está vendo aí. Né? Bom, vai haver uma das questões que o Egídio coloca, que o deputado Egídio Ferreira Lima coloca, é que o delegado responsável pela investigação do caso, né, estava fazendo tudo para que o caso, né, não avançasse. Uma das respostas do governo é colocar um delegado especial para o caso, que é o Bartolomeu Gibson. Esse é um delegado que depois, né, no ano seguinte, né, em 69, vai começar a atuar também no caso do Padre Henrique. Né? Então, esse delegado ele vai dar prosseguimento às investigações e vai fazer a acusação, né, contra 8 pessoas, incluindo o patrão de Tenório. Né? Pesquisando a documentação do SNI, a gente eu não encontrei uma documentação específica, né, sobre o assassinato, mas pesquisando com o nome, né, dos envolvidos, né, dos acusados, né, de terem participado no crime,
tem um deles, né, que tem uma referência lá, ele estava num processo meio de... Era um processo de investigação, de corrupção com contratos da Caixa Econômica Federal, e no meio desses relatórios, né, de investigação, dizia lá, o acusado é envolvido no assassinato de Tenório, né? Sendo assim, a gente já pode partir do pressuposto de que o Estado, né, os governos militares, e o Sistema Nacional de Informação, era um documento do SNI, sabia, né, foi informado, né, sobre esse assassinato, né? A documentação da DOPS, infelizmente, não tem como acessar nesse momento, porque está fechado o arquivo, então os prontuários funcionais, né, o individual não tem, eu pelo menos não achei nesse primeiro momento, e os funcionais não são possíveis de serem acessados nesse momento, né? Bom, em março de 68, avançar aqui, porque meu tempo... Em março de 68, aparece no processo, aí como aparição mesmo, a Laide, que é a esposa de Tenório, né? Porque a morte, o assassinato de Tenório, faria com que o processo, né, ficasse parado ou que outra pessoa se colocasse, né, na condição de reclamante, né? E a Laide vai fazer isso, né, em março de 68, ela se apresenta ao juiz para responder, né, o recurso que o advogado patronal tinha impetrado em fevereiro de 68. Né? Quer dizer, a aparição de Alaide é uma aparição, porque, veja, para ela se colocar, né, ela é uma testemunha do perigo. Né? Quer dizer, um perigo contra a vida dela, contra a vida dos filhos dela, né? Eram 7 filhos. Então, ela a aparição dela diz muito dessa violência, né, e dessa coragem dela em se colocar. Né? Então, aqui está o documento, né, em que ela se qualifica dentro do processo. Né? Tanto Tenório como a Laide eram pessoas analfabetas, e é muito importante, né, a gente pensar essa dimensão também dentro dos processos trabalhistas, né, uma outra discussão a ser feita. Né? As contra-razões que o advogado de Tenório, agora de Alaide, vão apresentar, né? Vai apresentar um trecho, diz aí, não foi feliz o patrono do recorrente em alegar que a sentença deve ser reformada por não se configurar nos autos a incompatibilidade alegada, visto que aos mortos, até o momento, não lhe foi dado o direito de ressuscitar, e, sendo assim, possível seria para o egrégio tribunal tornar a condenação de indenização em dobro em reintegração do trabalhador, como solicitou, né, o advogado patronal. Certo? Bom, o procurador adjunto do trabalho, né, do TRT, ele vai decidir por manter, né, a decisão da primeira instância, né? E o advogado patronal vai recorrer à terceira instância, ao TST. Né? Bom, tem uma questão muito interessante que o corpo, né, de Tenório, como estava muito desfigurado, porque a ideia era exatamente fazê-lo como um desaparecido, né? Ele vai ser identificado, segundo o relatório policial, ou parte do relatório policial publicado na imprensa, por um bilhete que a sobrinha de Tenório teria enviado ao tio e que estava no bolso da calça dele, junto com a chave da casa que ele estava lutando para permanecer. Né? E aqui eu vou ler um trecho rapidamente, já para ir finalizando. Sabe-se que o escrito, né, o bilhete, ajudou, segundo o relatório policial, a identificar aquele homem destroçado, mas também revelou os afetos, carinhos e cuidados cotidianos das vidas desses trabalhadores que pouco aparecem nas narrativas de suas histórias. Tenório não foi apenas o trabalhador brutalmente assassinado, foi também o tio e o pai cuidadoso. Aquele que, ao ser acusado de faltar frequentemente ao serviço, essa era a acusação do patrão, né, respondeu: e isso só acontecia
quando eu adoecia ou quando um dos meus filhos, caía enfermo. A oração escrita pela sobrinha foi a identidade daquele homem analfabeto e torturado. Tenório era um delegado sindical, mobilizado na luta pelos direitos sociais e também pai, tio, irmão, esposo. Esses outros, que pouco conseguimos acessar pela documentação, foram destruídos pela violência física, política e ainda por uma narrativa sobre a ditadura que muitas vezes buscou o modelo de militante partidário, do guerrilheiro, daquele que anunciava sua resistência à ditadura. Não sabemos como Tenório lia os governos militares, qual debate acontecia no sindicato de Vicência e como ele se posicionava frente a isso. Para muitos desses trabalhadores rurais, o combate foi diretamente contra os proprietários de terra, donos de engenhos, usineiros, antes, durante e após a ditadura militar. Como dizia José Francisco, né? Depois de José Francisco, que era o presidente do sindicato de Vicência depois da CONTAG, depois de 1964, eles, os proprietários, se sentiram todo poderosos, mais poderosos ainda. O golpe de 64 foi apropriado por parte desses proprietários como uma autorização para cometer violências, um salvo-conduto, e essa dinâmica de poder se disseminou pelos canaviais de Pernambuco. Há, portanto, um conjunto de violências autorizadas pela ditadura, algumas vezes por omissão, produzidas não necessariamente por seus agentes oficiais. Tenório não é anistiado político e dificilmente será reconhecido pelo Estado brasileiro como vítima da ditadura militar. Assim como muitos indígenas, né, pessoas negras, LGBTQIA+. Entretanto, não seria ele vítima por haver reclamado de direitos sociais, econômicos, disputado o acesso à terra e, por isso, assassinado? Essa relação entre reclamação e morte foi atualizada pelo governo brasileiro ditatorial ao escolher os senhores da terra como todos poderosos, como dizia José Francisco, propulsores do projeto de desenvolvimento do país e, assim, renovar as suas prerrogativas de matar e desumanizar. E penso que investigar essas atualizações, que escapam muitas vezes às ações diretas dos agentes estatais da repressão, será o grande desafio de nós, historiadores e historiadoras, nos próximos anos. Por fim, né, estou terminando, o processo, né, de Tenório chega à terceira instância, né, vamos dizer, o TST, a instância superior. O recurso do advogado é o mesmo, ou seja, converter a sentença de indenização em reintegração do trabalhador às suas funções, né? Isso já estamos falando em junho de 1968. Né? Porém, antes do julgamento da questão no TST, em setembro de 68, um ano após a invasão da casa da família pelos capangas do engenho Belmonte, Alaide vai fazer uma conciliação com o patrão, né? Que aí temos esse último documento, né? Que é um termo de conciliação para recebimento de valores um pouco abaixo, né, do que tinha sido determinado lá na primeira decisão da JCJ de Nazaré da Mata. Tinha sido decidido 5.500 cruzeiros novos, mais o pagamento das custas, e a conciliação final fica em 4.000 e alguma coisa, isso em setembro de 1968. Um mês depois, o TST julga o recurso, mantendo a decisão da primeira instância. Né? Então, a vida de Tenório estava perpassada pela questão da terra, pela criminalização da ação política desses trabalhadores rurais, antes e principalmente durante a ditadura, bem como pelo aumento da concentração de poder político e econômico da elite agrária com o golpe de 64. Muitas vezes a ação política desses camponeses foi desqualificada ou mesmo negada. Diversas comissões da verdade, estabelecidas em vários estados, bem como a Comissão Nacional da Verdade, tiveram dificuldades em incorporar os camponeses como vítimas da ditadura. Em grande medida, pensavam esse lugar de vítima para um tipo ideal. O militante engajado, muitas vezes urbano, que sofreu abusos por conta da sua atividade política. A Comissão Camponesa da Verdade atua, né, desde 2002, com o objetivo de reconhecer a responsabilidade do Estado sobre mortos e desaparecidos forçados camponeses, bem como os direitos de reparação aos seus familiares.
Tenório foi sequestrado, torturado e morto e quase desaparecido. Práticas que alinham a atuação dos proprietários de terra aos órgãos de repressão do Estado ditatorial brasileiro. É isso. Obrigado. Obrigada, professor. Agradeço a participação do professor Pablo e iniciamos as perguntas posteriormente. Agora, o professor doutor Arthur Vitor. Boa tarde a todos e todas. Uma imensa satisfação estar dividindo a mesa com o professor Pablo, professor Marcelo. Ariel, muito obrigado pelas gentis palavras. Gostaria de saudar o professor Montenegro, a professora Regina, que estão aqui presentes também. E, bem, também o professor Márcio, tive essa missão agora de substituí-lo nessa mesa, né? O que eu trouxe para discutir aqui foi uma pesquisa que eu escrevi junto com o professor Márcio e o professor Pablo, já há algum tempo, que versa sobre a figura de João Dias de Araújo, um pastor presbiteriano que, após o golpe, que ele tinha certas posturas dentro da igreja, e após o golpe militar, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e após o golpe militar de 64, ele foi perseguido pela essa igreja, foi entregue, né, para a repressão enquanto um agitador, um comunista, né, e sofreu as consequências sendo demitido do Seminário Presbiteriano do Norte e também afastado das suas atividades dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o título dessa comunicação, ela é parte de uma documentação chamada O Porquê de um Professor ter levado a Igreja Presbiteriana do Brasil à Justiça do Trabalho, e escrito por Misael de Albuquerque Vasconcelos, e o título da comunicação se chama Nenhum crente aceitará a ideia esdrúxula de um pastor declarar que é empregado da igreja. O caso João Dias de Araújo. E aí, essa comunicação, eu vou iniciar ela a partir da leitura de um fragmento dessa publicação, que diz o seguinte: uma decisão judicial determinou a reintegração do reverendo João Dias de Araújo ao Seminário Presbiteriano do Norte, inaugurando um ato de ineditismo dúplice, a imposição do ministério evangélico versus a coerção civil. As consequências desse procedimento é difícil de prever. E só custa nada lembrar, né, que essa dualidade entre a ideia do sacerdócio ser algo santo, relacionado à ideia de vocação, foi aí recentemente debatido pelo Congresso Brasileiro e foi instituída uma modificação na CLT, a partir da Lei 14.647 de 2023, que retira, né, a condição de vínculos, retira a condição de vínculo empregatício entre pessoas que assumem cargos dentro da administração da igreja, inclusive nos serviços de administração, né? E já nessa época, em 75, é um debate que é feito. E continuando a leitura. Do ponto de vista econômico-financeiro, as consequências podem ser apreciadas, uma vez que o Seminário Presbiteriano do Norte está sendo condenado a pagar aproximadamente 103 mil cruzeiros de salários por serviços que o reverendo João Dias não prestou. E eu deixei sublinhado ali, porque mais à frente eu vou explorar um pouco essa condição de não estar prestando serviço no seminário, no caso de professor. Não satisfeito, prepara-se a sua equipe para exigir a sua indenização por tempo de serviço em dobro, para a qual ele, então, se retire do Seminário Presbiteriano do Norte, onde continua sem prestar serviço algum. Assim, em outra etapa indenizatória, beira o primeiro valor. A Igreja Presbiteriana do Brasil e a OSPN, isso custará a bagatela de 200 mil cruzeiros no mínimo. O dinheiro sairá dos dízimos dos fiéis,
cujas comunidades tenham cumprido o dever constitucional de remetê-los ao Supremo Concílio da IPB, que é a principal instância da Igreja Presbiteriana no Brasil. Assim, ele receberá o que os outros contribuíram, o equivalente aos salários de um pastor jubilado durante 70 anos, o bastante para manter 8 missionários em regiões pobres, ou a manutenção de 20 seminaristas casados durante 4 anos letivos, dinheiro capaz de gerar em caderneta de poupança a importância de 36 mil cruzeiros anuais de juros. E então, lendo esse relato, feito pelo Misael de Albuquerque Vasconcelos, surge a questão, né? Segundo a descrição da fonte, o pastor João Dias de Araújo era um reverendo que queria se aproveitar da IPB, certo? Para um certo crescimento econômico pessoal. Além disso, ele cita a questão da coerção civil da Justiça do Trabalho em intervir no que seria um trabalho eclesiástico, uma vocação, e que mesmo que o pastor tenha tido a sua carteira de trabalho assinada pelo Seminário Presbiteriano do Norte, na condição de professor, ele não deveria recorrer a esses meios para resolver essa situação, mas deveria resolver toda a questão através das instâncias da Igreja Presbiteriana. A questão é o seguinte: por que o caso de João Dias chama a atenção dos seus críticos? E por que desempenhar todo esse serviço na elaboração de folhetos para dizer que um pastor presbiteriano estava colocando a igreja na justiça por causa dos seus tempos trabalhados? Então, eu apresento a figura de João Dias de Araújo. Ele começou sua vida enquanto missionário e seminarista do Seminário Presbiteriano de Campinas, e que, nos anos 60, ele foi nomeado professor do Seminário Presbiteriano do Norte, onde lecionou as cadeiras de Teologia Sistemática, História da Filosofia e Ética Cristã. Ele era considerado pelos seus colegas como uma pessoa tranquila, tinha uma atuação normal dentro do seminário, inclusive elogiado pelos seus colegas. Mas o que é que tinha de diferente? Já que havia essa preocupação em questionar o porquê do pastor levar a igreja para a justiça. Porque a figura de João Dias de Araújo desperta tanto interesse. Então, um relatório, fui na busca dessas fontes, né? Um relatório produzido pela Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Educação e Cultura, datado de 9 de dezembro de 1975, vai mencionar João Dias de Araújo como vai fazer uma investigação sobre João Dias de Araújo, porque ele havia sido mencionado para ocupar um cargo de auxiliar de ensino na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E o relatório vai dizer o seguinte, que não é indicado que ele seja nomeado para essa função, pois, em 1971, o epigrafado, e aqui eu estou lendo o relatório, está ali também no slide, foi afastado de suas atividades docentes junto ao Seminário Presbiteriano do Norte, tendo em vista as suas atividades anteriores, dentro do seminário, onde tentou introduzir um pretenso evangelho social, que não condizia com a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas, muito pelo contrário, ombreava-se a doutrina marxista. Então, o caso de João Dias de Araújo, ele é um caso que envolve uma acusação de ser um propagador de ideias marxistas. Então, mesmo, e agora retornando ao início, né, de que ele não lecionava aulas, esse mesmo relatório aponta que ele não dava aulas porque o seminário não deixava. Na época, o professor Heinz Neumann, que era o reitor do Seminário Presbiteriano no Norte, ele recebe a notificação da Justiça do Trabalho para que reincorpore o professor João Dias de Araújo às atividades do seminário. Ele é reincorporado,
mas, em compensação, ele é proibido de dar aula. E ele, inclusive, numa entrevista que foi feita pelo professor Márcio, ele recorda que ele foi proibido e ficava constrangido pelo fato dele receber o salário e não poder dar aula. Tanto é que ele recorreu novamente e ele conseguiu ser reconduzido às suas cadeiras. Chama a atenção que o relatório ele faz menção ao chamado evangelho social. E é aqui onde eu vou me ater à discussão, né? Porque, muitas vezes, o evangelho social ele foi rotulado como algo relacionado às esquerdas, ao marxismo, à doutrinação comunista dentro das igrejas, em especial a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas também em outras igrejas, como a Igreja Batista, a Igreja Metodista e tantas outras. O evangelho social, ele tem podemos dizer que ele tem como características o que a gente conhece como a teologia da libertação. É a preocupação de entender as múltiplas realidades da sociedade a partir de uma visão cristã. E, nesse caso, Richard Shaw, que era um missionário estadunidense, ele tem um importante papel na divulgação desse evangelho social. Richard Shaw, ele vem para o Brasil no início da década de 50, onde ele foi convidado para ser professor do Seminário Presbiteriano de Campinas, e lá ele tem contato com João Dias de Araújo, e junto com uma juventude da Igreja Presbiteriana, formada por João Dias, Valdo César, Rubem Alves e tantos outros pastores, eles fundam, dentro da Confederação Evangélica do Brasil, o que seria o setor de responsabilidade social da igreja. Setor esse que vai promover uma série de estudos durante a década de 1950 e 1960 para entender os processos e as mudanças que estavam ocorrendo no Brasil naquele período e inserir o debate político dentro das igrejas, para que os fiéis pudessem acompanhar também essas mudanças que estavam ocorrendo no Brasil. E pensando nesse debate, é realizada uma série de conferências, foram 4 conferências realizadas do setor de responsabilidade social, em que essas conferências elas debatiam os problemas brasileiros, como questão da reforma agrária, avanço da legislação trabalhista, entre outros pontos. E a mais emblemática dela é a quarta reunião, que é realizada aqui em Recife, no ano de 1963, que ficou conhecida popularmente como a Conferência do Nordeste. Mas também o título original dela é Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro. E é interessante porque a divulgação dessa conferência aqui já causou todo um certo desconforto entre os setores conservadores da Igreja Presbiteriana. Um grande crítico de João Dias de Araújo nessa época, e um grande crítico ao setor de responsabilidade social, era o reverendo Israel Gueiros. Israel Gueiros, que era pastor da Igreja Presbiteriana do Recife, a primeira Igreja Presbiteriana do Recife, que fica ali próximo ao Cinema São Luís, e que ele provoca um racha nessa igreja e vai fundar a Igreja Presbiteriana, uma Igreja Presbiteriana do Recife, ali perto da Rua das Pernambucanas, que hoje passou por um processo de reforma, e, inclusive, a Igreja Presbiteriana, que era lá perto do Cinema São Luís, foi transferida para lá também. E ele vai acusar a reunião de ser uma reunião de agitadores comunistas, principalmente por causa do cartaz dessa reunião, que é um cartaz vermelho com uma cruz, com cruzes e foices, e o nome Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro. E aí o artista, né, que produz esse cartaz, o Cláudio Secom, ele vai dizer: não tem nada de marxista, o vermelho é uma cor litúrgica, então por que vocês estão reclamando que seria algo relacionado ao comunismo, né? E outra questão importante que relaciona João Dias de Araújo a essas ideias subversivas é a aproximação dele com Francisco Julião e Miguel Arraes. Francisco Julião, segundo a professora Elisete Silva, certo?
numa entrevista que foi dada a essa historiadora, né, por João Dias de Araújo, ele vai dizer que Francisco Julião pediu pessoalmente a João Dias de Araújo que escrevesse algumas palavras, algumas recomendações envolvendo figuras bíblicas, porque existiam muitos trabalhadores rurais que eram associados às ligas camponesas e que eram evangélicos. Por exemplo, a gente cita o caso lá da Liga Camponesa de Goiânia, que é um artigo que eu escrevi com o professor Márcio, em que o evangelho social vai ser relatado pelos agentes do DOPS como se fosse uma infiltração comunista dentro das igrejas, quando, na verdade, era uma preocupação de aglutinar esses trabalhadores para dentro do movimento. E aí, nessa entrevista, né, para a professora Elisete da Silva, João Dias vai dizer o seguinte a respeito da sua relação com Julião. Certo. Eu era da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, Recife, e Julião ficou sabendo que eu estava lá como pastor e ele pediu para eu colaborar, porque ele queria, no discurso dele, para o povo, não só do interior como na capital, ele queria citar importantes pensamentos bíblicos e religiosos cristãos. Então ele me pediu exatamente para mim e para outro pastor metodista, que era da equipe de Dom Helder, que nós conseguíssemos uma lista de textos bíblicos que falassem sobre a questão social. Aí lá vai e nós apresentamos os profetas Isaías, Daniel, Miqueias, Amós, Jeremias, e Julião soltava esses nomes, como disse, o grande profeta Amós, Oséias, falava para o público, e os militantes tomavam nota desses profetas. E é interessante, né, que quando há o golpe militar de 64, os delegados da DOPS vão até João Dias de Araújo e vão até Francisco Julião dizendo quem são essas pessoas, Amós, Oséias, porque nós queremos prender essas pessoas também, né? E a relação dele com Miguel Arraes é interessante porque João Dias de Araújo ele vai fazer campanha para Miguel Arraes e ele vai ser convidado por Miguel Arraes para a cerimônia de posse. E ele vai assumir o compromisso em defesa do governo de Miguel Arraes, né? Apesar das discussões e aí eu já parto para as considerações finais, apesar das discussões que provocaram a demissão de João Dias de Araújo do Seminário Presbiteriano do Norte, que dentro da igreja ele é acusado de modernista por ter essa preocupação com o evangelho social, ele nunca se declarou uma pessoa simpatizante do comunismo ou ligado a partidos comunistas. Pelo contrário, se você for observar alguns folhetos dele, como O Jovem Cristão e O Jovem Marxista, que foi um folheto que ele fez para a classe da escola dominical, na época que ele era professor da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, a classe Filadélfia, e aí eu chamo a atenção porque quem aqui de igreja sabe que a igreja de Filadélfia, lá na carta aos Apocalipse, é a igreja que se preserva diante dos ensinamentos de Jesus e das orientações dele, fiel a Jesus. Ele vai apresentar esse folheto e vai dizer, olha, vocês precisam conhecer o marxismo, mas não é para se iludir nele, não. É para se manter vigilantes frente às lições de Jesus, porque esse seria a importância naquele momento, né? Então, com isso eu finalizo minha fala. Muito obrigado e fica aberto às questões. Agradecemos o professor Arthur e agora eu passo para o professor Marcelo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, todas, todes. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá tranquilo, né? Parece que está um ruídozinho no microfone. Mas, enfim. Bom, eu trouxe um textozinho para me orientar melhor, né, no tempo e na sistematização do meu pensamento aqui. E se porventura tiver uma crisezinha de tosse, não reparem, me desculpem, mas é que eu estou com uma crise alérgica aqui, tá? Mas, bom, cumprimento todos vocês, né, aqui presentes, né,
Cumprimento também a Ariel, quem media essa mesa, Pablo, né? Cara, a primeira mesa que nós participamos foi em 2014, no Piauí, já são 10 anos de várias mesas, né? E Arthur, né? É uma alegria enorme dividir essa tarde aqui contigo também, né? Arthur, que já conheço aí de um bom tempo, contemporâneo aqui da UFPE, tá? Parabenizo o professor Montenegro pela organização aqui do evento, né? Pelo LAN, né? Professora Regina também, sempre muito doce, gentil com as palavras, sempre muito amorosa com todos nós. Quero agradecer toda a equipe do LAN, né, em nome dos monitores, monitoras, pesquisadores, né, que fazem desse seminário um sucesso também. E agradecer o convite para compor essa programação, né, ainda mais numa edição, digamos, festiva, né, afinal, são 20 anos de um arquivo na UFPE e do sistemático trabalho de pesquisadores e pesquisadoras, que gradativamente transformou esse espaço de memória, sediado aqui no 4º andar do Cefiche, em um laboratório de arrojadas pesquisas, produção de conhecimento científico e relevante contribuição à historiografia. Eu acho também importante destacar que os seminários do LAN são indutores de novos estudos sobre trabalho. Haja vista, né, que nós temos aqui, né, as lives, né, porque ficam disponíveis na internet, no YouTube, estudantes de graduação, né, além das mesas serem sempre um desafio para nós que estamos aqui desse lado, e eu particularmente, toda vez eu tento trazer algo inédito, né, para a gente, que se converte depois em projeto, em escrita e assim por diante. Tá? O LAN, né, aqui em Recife, o Memorial Pontes de Miranda, em Maceió, que é onde está o acervo da Justiça do Trabalho, né, com seus arquivos, se configura como um universo de imensuráveis possibilidades de pesquisa e escrita da história. Por vezes, a depender do recorte que delineamos, identificamos certos padrões ou séries em determinado conjunto documental. Mas também, se concentrarmos a nossa análise, selecionando casos particulares, como um processo, a exemplo do que Pablo acabou de narrar ainda há pouco, né, podemos evidenciar experiências singulares e individuais. E a cada exercício de análise, pelas séries ou pelas singularidades, ou cruzamento entre ambas, podemos ter uma compreensão ampla e em aberto sobre a história dos trabalhadores e da justiça do trabalho. Esse ano, nessa mesa, Ditadura e Justiça do Trabalho, minha escolha foi dos processos que foram pautados, né, tomei como critérios de escolha dos processos, algumas hipóteses. Né? Primeira, os anos iniciais da ditadura, apesar do caráter autoritário e situação de exceção, não extinguiu todos os espaços de poder passíveis de lutas políticas por direitos. A justiça do trabalho, dependendo da ação e direito requerido, era ainda um lugar viável para a luta dos trabalhadores. Uma segunda hipótese que eu trago como norteadora dos processos que eu escolhi é de que as ações jurídicas de advogados patronais poderiam render a estes importantes capitais políticos, sobretudo durante a ditadura. E a terceira é de que a modernização produtiva e o chamado milagre econômico brasileiro, né, são retóricas frágeis, apesar dos interesses econômicos que animaram, os índices econômicos que animaram as classes empresariais e médias no início dos anos 70. Nesse caso, o estudo da documentação da Justiça do Trabalho pode nos permitir evidenciar experiências e produzir contranarrativas. Os processos que apresentarei a seguir, tentando responder a essas três hipóteses, envolvem dois proeminentes ramos produtivos industriais em Alagoas, o têxtil e o usineiro. Vamos aos processos. Maio de 1966, Angelita Felizmina dos Santos formalizou uma reclamação trabalhista contra a Companhia Fiação de Tecidos Norte Alagoas, no bairro de Saúde, no litoral norte de Maceió. Moradora do Engenho Velho, Angelita era tecelã e associada ao sindicato da fábrica. Suas alegações iniciais eram de que sofria perseguição no ambiente de trabalho, atuava em antigas máquinas com baixa produtividade e, portanto, constantemente não conseguia atingir as metas de produção exigidas. Nessas situações, sequer recebia o valor do salário mínimo.
Além disso, vinha sendo alvo de repreensões, suspensões e calúnia, enquadrando-a em situações de falta grave, passível de demissão. Outras operárias, com iguais ou semelhantes alegações, na mesma época, também formalizaram reclamações na Junta de Conciliação e Julgamento. Foram, no total, 5 tecelãs e 1 tecelão. Seus processos, inicialmente separados, passaram a integrar um só, né? Junto à Angelita, identifiquei Alzira Gomes dos Santos, Elvira Ribeiro Pontes, José Amaro dos Santos, Josefa Amaro dos Santos e Angelita Oliveira da Silva. Por vezes, de fato, a fábrica suspendia seus operários, alegando a baixa produtividade. O prazo de suspensão, era variável, né? Variava a depender do nível, aproximação da produtividade ou não que o trabalhador, a trabalhadora atingia. No caso de José Amaro, né, a suspensão dele perdurou por 1 semana e certamente isso implicou em um não pagamento de 25% do seu salário. Se ele não trabalhou, então isso implicaria numa redução salarial. No caso de Josefa Amaro, né, e aí vejo, eram esposa, marido, era um casal, né, podemos constatar também a sutileza das ações patronais na construção de uma situação jurídica que legalizasse a demissão da operária. Afinal, ela já estava próxima de alcançar os 10 anos de contratação e que passaria a ter o direito à estabilidade. Josefa, em 24 de março de 66, foi suspensa por 8 dias. Angelita Oliveira, conforme informava a própria companhia no processo, já havia sido suspensa 4 vezes, totalizando 31 dias, e que no dia 24 de março de 66, mesmo dia da suspensão de Josefa, ela foi penalizada com 25 dias de suspensão. Ou seja, ao final do mês, praticamente não receberia salário. A prática da suspensão, não pagando os vencimentos completos dessas operárias, parecia como tentativa de constrangimento e coerção para a rescisão indireta dos contratos das trabalhadoras, o que não lhes restaram, como alternativa, recorrer à Justiça do Trabalho, ou ainda, pela companhia e emulação de situações que poderia justificar a rescisão contratual por falta grave. Angelita Felizmena já trabalhava há 17 anos nessa companhia e estava sob o risco de perder sua estabilidade. De maneira geral, as sucessivas suspensões dificultavam ainda mais o alcance das metas impostas. Para atingi-las, diante das condições de antiguidade dos teares e outros maquinários, era demandado sempre uma jornada superior a 8 horas diárias, o que poderia desrespeitar a CLT quando não pago as horas extras. Como avaliar, então, as condições de julgamento, de atendimento das metas impostas pela companhia? O juiz, então, determinou que fosse feito um laudo técnico por peritos têxteis. Mobilizou o saber técnico para esclarecer a contenda jurídica e, possivelmente, subsidiar as suas decisões. O fato é que foram constatados que, embora os teares estivessem em condições normais de funcionamento, os maquinários variavam de produção. Não continham os mesmos níveis de rotação, produziam distintas larguras de tecido e que o cálculo de eficiência incidido do salário também era variável, considerando a relação tecido produzido e rotação dos teares. Percebe-se, portanto, que as condições para a produção não eram as mesmas entre as operárias. Em meio ao processo, foi anexado um auto de infração emitido pela Delegacia Regional do Trabalho. A companhia não pagou os valores do salário mínimo aos reclamantes e mais 13 operários. Isso em dezembro de 66. E essa prova, ao que parece, foi determinante na posição do juiz. As alegações apresentadas pelas operárias e operários foram acolhidas. As constantes punições não poderiam ser imputadas como faltas graves, até mesmo pelas diferenças nas condições de produtividade. Uma das testemunhas informou que nunca houve reforma dos maquinários. Constatou-se ainda que 1/3 das tecelãs e tecelãs
não conseguiam atender às tarefas e metas determinadas pela companhia. Por fim, observou-se como prova inconteste de que os operários que não atingiam a produção equivalente ao salário mínimo não alcançavam por vontade própria, mas pela precariedade do estado de conservação do maquinário dessa unidade fabril. O juiz determinou o pagamento do salário mínimo, dos dias de suspensão e respectivos proporcionais de descanso remunerado, somando-se ainda ao total devido à correção monetária. A prova, na alegação e retórica do juiz, era o pedestal da sentença. Pude ainda observar nesse processo que a Associação das Operárias e Operários ao Sindicato não constou pela companhia ou mesmo forças de segurança situação de periculosidade e subversão no então regime ditatorial que se delineava. O rito jurídico, inclusive, seguiu com regularidade. E destaco que Saúde, onde se localizava a companhia e a Vila Operária, era um bairro mais distante de Maceió, no litoral norte, né? É uma área litorânea, né? Mas tinha também uma fisiografia rural, né? A própria Angelita, ela era moradora de um engenho, tá? Então era um local que poderia ser considerado como locus de subversão pelas forças repressoras, mas não foi esse caso, pelo menos em 66 e 67, né, no trânsito do processo. Além disso, né, aí é interessante, apesar de ter tido inicialmente, né, uma decisão favorável, mas as operárias elas recursaram, elas não aceitaram a decisão do juiz. Tá? Isso porque, em tese, essa decisão não garantiria que o pagamento do salário mínimo fosse, de fato, levado adiante. Né? E elas também buscavam a segurança nas condições de trabalho, né? Porque a prática de suspensão era recorrente por parte da fábrica. E essa prática de suspensão é que fazia com que o salário mínimo também não fosse alcançado, além da própria dificuldade em atingir as metas de produtividade. Desse modo, elas, ao recorrerem, elas buscaram a jurisprudência, e a jurisprudência as favoreceu. O Supremo Tribunal Federal, em 10 de novembro de 64, decidiu que a remuneração não poderia ser inferior ao salário mínimo. O critério a ser levado em conta para o salário mínimo não deveria ser a produtividade, mas a atividade em si. Tá? E, em segunda instância, a companhia, quando exigida das provas para justificar as suspensões impostas, não conseguiu responder. As operárias, então, foram vitoriosas contra essa prática de suspensão que as ameaçava, como configuração de falta grave, que colocaria também em risco a estabilidade que elas tinham ou poderiam vir a adquirir. Um outro caso, na mesma fábrica, tá? Só que aí não necessariamente o período pós-64, é um pouco antes, tá? É da década de 50, 53 e 56, que é o caso do Oswaldo Veloso Rosas. Tá? Mas ele era um sindicalista da fábrica e também atuava na Federação dos Trabalhadores. Tá? E esse caso é interessante, não apenas pelas tentativas de demissão que a fábrica tentou impor pela condição dele ser sindicalista, mas eu quero destacar a atuação, né, dos advogados patronais, tá? E outros personagens que aparecem no processo. Tá? E outros personagens. Oswaldo ele era sindicalista de saúde, foi eleito para a Federação dos Trabalhadores, a companhia tentou demitir ele por 2 vezes, alegava que ele não cumpria as suas atividades, né, laborais, que constantemente se afastava e, por isso, deveria ser demitido. Tá? Só que aí, quando a gente começa a analisar, né, esse caso, lógico que essa justificativa era um subterfúgio que, inclusive, a gente encontra em outros processos. Né? Aquele trabalhador considerado sindicalista, que, enfim, havia sempre o subterfúgio de tentar demiti-lo. Mas o procurador do operário era Cleto Marques Luz. E Cleto Marques Luz, ele foi parlamentar e ele foi secretário no governo trabalhista de Muniz Falcão, em Alagoas. Já o advogado patronal era o Afrânio Salgado Lages, um conhecido ex-integralista em Alagoas e que concorreu
para governador e foi justamente derrotado pelo Muniz Falcão, o trabalhista. Tá? E o Afrânio Lages, né, foi, né, nesse momento aí, advogado patronal, mas nos anos 70, né, ele se tornou governador de Alagoas. Tá? E posteriormente foi ainda senador e deputado. Bom, o campo político conservador de Afrânio Lages, somado à sua atuação como advogado patronal de um grupo industrial, possivelmente pode ter lhe rendido importante capital político junto aos militares e empresários. Reforça, sim, né, o caráter de uma ditadura civil-militar e torna crível a tese de que o golpe de 64 foi também o caminho das direitas para conter o avanço de um projeto político pautado na ampliação dos direitos sociais e protagonismo dos movimentos de esquerda e de trabalhistas e trabalhadores que, em Alagoas, eram, em grande medida, representados por Oswaldo Rosas, Cleto Marques Luz e Muniz Falcão. Tá? Bom, por fim, eu trago um terceiro caso, né, que é agora da usina Ouricuri, localizada no município da Zona da Mata Alagoana de Atalaia. Tá? Atalaia é uma das regiões mais antigas de povoamento, né, em Alagoas, e esse município também é onde aparecem as primeiras usinas no estado. A usina Ouricuri, por exemplo, ela é de 1909. Tá? E, ao longo da sua existência, né, sofreu diversas transformações, sobretudo pós-anos 30, pelas ações do Instituto do Açúcar e do Álcool. Mas, ao que me parece, nas circunstâncias históricas da ditadura, em especial nos anos 70 e nas décadas seguintes, que os efeitos nas relações de trabalho e nos trabalhadores parecem ser mais contundentes nessa usina. Uma série de medidas em curso visavam potencializar a produção, ampliando mercados, introduzindo novas tecnologias e reestruturando o mercado de trabalho. Em tempos do chamado milagre econômico brasileiro, a usina Ouricuri vivenciou a implementação do Proálcool, com subsídios e financiamentos para sua modernização, diversificando e ampliando a produção. Fala-se de reestruturação produtiva, mas como isso atingiu os trabalhadores e trabalhadoras dessa usina? De antemão, modernizar não se dava apenas pelos recursos financeiros, mercado, insumo ou tecnologias, mas também na gestão do trabalho. E daí é crível a ambiguidade da coexistência atualizada de antigas formas de gestão do trabalho, advindas dos tempos do engenho, com a suposta modernidade das usinas, o que parece potencializar situações de negação de direitos e violência. Destaque, então, o caso de Maria do Carmo Barbosa de Melo, fichada como trabalhadora rural na usina. O gerente frequentemente transferia ela de fazenda em fazenda. Ela não tinha um local fixo de trabalho, embora fosse funcionária da usina. Além disso, seu filho, portador de necessidades especiais, um aleijado, conforme consta no processo. É esse o vocabulário que está no processo, o aleijado. Tá? Era constantemente também ameaçado de espancamento. Tá? Isso pelas capangas e, né, funcionários da usina. Maria e sua família viviam em estado de medo e pavor. Maria, não aguentando mais as ameaças, nem as incertezas quanto ao local de trabalho, pediu demissão. Ainda assim, teve coragem, né, de mover uma reclamação contra a usina, que, ao final do processo, foi condenada a pagar multa e indenização. Anos mais tarde, a usina faliu. Seus antigos trabalhadores se engajaram em um processo, né, em um movimento pela terra, defendendo antigos laços de pertencimento a Ouricuri, o que lhes renderia o direito à posse de um lote a título de indenização. E conquistaram esse direito. Da usina resta uma chaminé, mas em seu local também persiste agora o povoado Ouricuri, né, e suas histórias de lutas desses trabalhadores rurais e de usina de outrora, como exemplos para as lutas dos trabalhadores do presente. Para concluir, ressalto que essas experiências de trabalhadores e trabalhadoras e da justiça do trabalho em tempos de ditadura é uma história em aberto. E diria também que narrá-las é uma necessidade ética e política em oposição àqueles que exaltam esse passado nefasto e autoritário,
colocando em risco nossas instituições democráticas e direitos historicamente conquistados às duras penas. Tá? Encerro, então, aqui, né, me colocando à disposição ao diálogo, cumprimentando também aqui minha filhota, que pela primeira vez assiste minha apresentação com a minha esposa, Soraya, e agradeço a todos vocês, né, pela atenção e a paciência da escuta nesse final de tarde aí, certo? Muito obrigado. Satisfação estar mais um dia com vocês aqui. Agradeço ao professor Marcelo pela colocação e agora a gente vai abrir para a roda de perguntas. Antes disso, eu gostaria de avisar que, ao encerrar a mesa, teremos um sorteio de livro, então, quem quiser participar, permaneça aqui. Mas eu gostaria de abrir para perguntas. Quem tem pergunta para os professores da mesa? Eu vou colocar algumas das minhas perguntas, então. Os temas são muito interessantes e temas que eu particularmente tenho muito interesse. Eu estudo agora sobre ditadura também. Eu estou caminhando, né, a pequenos passos. Mas primeiro eu gostaria de fazer a pergunta para o professor Pablo. O senhor colocou, né, que essa documentação do DOPS ela está em difícil acesso e aí por isso tem possibilitado algumas buscas na sua pesquisa, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Imagino que algumas pessoas não tenham consciência do que está acontecendo com essa documentação. Para o professor Arthur, eu achei muito interessante a questão do termo evangelho social, né? E aí eu gostaria de saber o que ele quer dizer o que eles querem dizer quando eles apontam que o João Dias, ele fala esse evangelho social, né? Ter uma caracterização um pouco maior sobre isso. E para o professor Marcelo, só para encerrar, o senhor colocou algumas questões sobre as trabalhadoras, né? E como é um tema que eu tenho interesse particularmente, eu fiquei muito curiosa para saber se tinha alguma distinção nesses processos em relação ao tratamento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Com isso, eu abro a roda de perguntas. Peço desculpas, né, porque eu realmente estava curiosa sobre esses temas. Alguém teria interesse? Ariel, a minha primeira pergunta é para você. Ué, Você não leu o livro do professor Márcio, não? do professor Márcio? Sim. Não está lembrado que ele trata do evangelho social, não? Não, mas a professora Arthur fala um pouco mais sobre. Tá explicado, tá explicado. Eu como orientador, me fico corresponsável que não tem indicado para... Eu ia levar uma bronca ao vivo. Bem, eu começaria pedindo um esclarecimento a Pablo. O acordo, a ação, pelo que você descreveu, era em torno de 5 mil cruzeiros, ou o que fosse. E, no final de tudo, o acordo ficou em 4 mil e pouco. Quer dizer, uma diferença de R$ 1.000 custou uma vida. Eu fiquei pensando nessa tragicidade, né? Eu gostaria até que você colocasse essa questão. Para o professor Arthur, na entrevista que você citou, não sei se aí no final já da sua fala, quando ele diz que ele fala ele fala de que Julião pediu referências e fez uma referência, e ele fala como se Julião fizesse, pelo menos o que eu entendi, que eu estava ouvindo, ele fala como se Julião tivesse pedindo aquelas referências do Evangelho num período, e faz uma ligação com Dom Helder, quando o Dom Helder é posterior. Quer dizer, isso para mim é um... se isso está na fala dele, quer dizer, eu acho que faz parte da memória mesmo. Na memória você junta tempos, mesmo tempos diferentes, mas eu gostaria que você revisasse essa passagem, né? E para o professor Marcelo, veja, você agora no final você fala de uma ambiguidade desse termo de modernização.
eu faria um questionamento, não é? Se essa não é a forma, né? Se nós pensarmos na linguagem como construtora de realidade, se essa não é sempre a linguagem dos setores dominantes, dos setores produtivos, quando eles querem criar novos mecanismos de exploração. Você veja, quando agora, recentemente, na era Temer, se tirou uma série de direitos trabalhistas, a palavra usada foi que a CLT era uma coisa do século passado, uma coisa atrasada, que precisava se atualizar. E atualizar significou o quê? Retirar uma série de direitos. Quer dizer, e aí não haveria contradição ou ambiguidade. É a forma de construir, de dar a ver para a maioria da população que está se usar uma palavra como se essa palavra fosse oferecer uma coisa melhor, mas, na verdade, está se retirando direitos, certo? Eram essas questões que eu tinha. Não sei se alguém mais... Então, boa noite a todos e a todas. Parabéns pela mesa, coordenada pela professora Ariel. Fiquei escutando atentamente aqui as falas e me chamou a atenção, começando aqui pelo professor Pablo Porfírio, né? É muito trágico, né? Escutar essa fala, né? É importante para a gente, né? Ver esse processo, mas é muito trágico ver como o patrão, sabendo da morte, né, do seu empregado, entra na justiça para tentar a reintegração ao trabalho, sabendo que ele está... e depois repete isso, né, nos tribunais superiores, né, a mesma peça, me parece, que vai mostrando realmente o total descaso, né, contra os trabalhadores, em especial esse. E aí depois a esposa, né, entra para receber, enfim, e eu fiquei me perguntando se, em um momento futuro, se você tem interesse, talvez, em tentar localizar os familiares, né, talvez os filhos, eu não sei se ela ainda está, né, viva, enfim, mas os filhos talvez pudessem ter uma memória, né, desse momento, né, tão vivido por essa família trágico, né? Desde as telhas, né? É uma violência terrível, né? Enfim. Marcelo traz essa relação sempre, né, de Alagoas, né, a fábrica em Alagoas com as fábricas e o nosso laboratório, com essa documentação que nós temos aqui. Então, é sempre muito importante com o trabalho das mulheres, né? Então, durante muito tempo, as mulheres, assim como os menores, né, eram colocados em condições nas fábricas, né, com baixos salários. Eu fiquei me perguntando, então, a minha pergunta vai nesse sentido, a questão dos salários das mulheres em relação aos homens, né? Essa diferença de salário, se você percebeu, e como é que se dava isso, se as mulheres questionavam ou não nessas ações, essas diferenças, né? Arthur é um parceiro já de longas datas, né, de produção, de texto. Arthur, eu fiquei muito curioso, esperando até trazer aquela imagem do cartaz da conferência. Aquele cartaz ele é muito, muito bacana, né, porque é revelador de como, em 62, quando você tem a Conferência do Nordeste, aquele cartaz provocou reações, né, diversas, né? E tá. Mas aí uma pergunta, Arthur, indo também nessa direção que o professor fez, essa relação do pastor, né, João Dias, com Dom Helder, né? Me parece que não só com Dom Helder, mas com outras pessoas. Eu queria que você trouxesse um pouco. Esse era um momento, me parece, de muitas relações entre as instituições, né? Queria que você trouxesse um pouco mais dessas relações que o João Dias e outros da sua denominação, da sua igreja, tinha com a Igreja Católica, com talvez dentro dessa dimensão do Evangelho social, que foi uma pergunta também da coordenadora da mesa. É isso.
Nós faremos mais uma pergunta e abrimos para as respostas. Ok. Boa noite a todos. Professor Gladson, da Universidade Estadual de Alagoas. Eu queria colocar uma pergunta para os três. Uma questão assim, que Thompson fala muito da contradição entre o poder arbitrário e o domínio da lei, né? E como é que vocês, nesses trabalhos que fizeram, percebem essa contradição e essa ambiguidade em você estar num período que é uma ditadura, mas que, ao mesmo tempo, procuram usar a instituição legal para justificar a arbitrariedade, né? Como é que isso transparece nos casos que vocês perceberam aí? Obrigado. Os professores podem responder as perguntas agora. Bom, quero agradecer as questões, né? Professor Ariel, professor Montenegro, professor Márcio, professor Gladson. Sobre a questão da documentação que a Ariel colocou, da DOPS, não sei se, no caso aqui, os estudantes da graduação, né, nós temos aqui em Pernambuco um grande acervo, né, da Polícia Política, que é o acervo da DOPS, né, da Delegacia de Ordem Política e Social, depois do departamento. Esse acervo está sob a guarda, né, do Arquivo Público, né, do Estado de Pernambuco, e funcionava num prédio ali da Rua Imperial. Esse prédio já em condições físicas e estruturais muito ruins, foi interditado e o acervo está sendo transferido, ou pelo menos essa é a ideia, né, de que ele seja transferido para um outro local e aí reaberto o processo de consulta. A gente hoje consegue consultar alguns prontuários individuais, né, alguns poucos prontuários funcionais. Inclusive, a gente vai ter, no próximo evento da nossa linha de pesquisa do Cultura e Memória, uma oficina com o responsável pela coordenação do acervo, que agora me foge o nome dele. Márcio Dornelas, é isso. Que ele vai dar uma oficina sobre, né, essa gestão do acervo e tal. Então já estão todos convidados e todas convidadas a participar. Então, hoje a gente não consegue, né, acessar, ou seja, tem alguma parte do acervo que está lá no site da documentação da Comissão Nacional da Verdade, então você consegue acessar alguns prontuários e tal, mas o acervo em si, a gente está com essa dificuldade, e é uma questão, inclusive, da comunidade historiadora, né, de se mobilizar, porque o arquivo público, além do acervo da DOPS, tem diversos outros acervos importantíssimos para pesquisa, importantíssimos para a divulgação do conhecimento histórico, e vive uma situação de muita precariedade, de muita penúria, apesar do esforço, né, de todos os funcionários do arquivo. Isso é um debate que, inclusive, nós precisamos retomar, né? Mas a documentação da DOPS está nessa condição, né, de transferência e, por isso, impossibilitado de acesso. Sobre os valores que o professor Montenegro coloca, vejam, a primeira decisão ela é uma decisão, né, do juiz do trabalho e dos dois juízes classistas. É uma decisão de unanimidade de 5.500 e pouco, mais as custas do processo, né? O relatório policial, ou trechos do relatório policial publicado na imprensa, afirma que o patrão, né, queria pagar, fez uma proposta de pagamento de 5 centavos ao trabalhador. Inclusive, quando o Tenório foi encontrado, algumas matérias, são 3 matérias mais ou menos que saem sobre o caso, diz que com o trabalhador foi encontrado o bilhete da sobrinha, a chave da casa e uma moeda de 5 centavos. Né?
que era a indenização proposta, né, pelo patrão e seus comparsas, né, no momento do julgamento, porque eles fazem um julgamento, né, e vão pagar a indenização quando sequestram o trabalhador para o assassinato, né. E aí, quando a conciliação final, né, a conciliação lá, um ano depois do início praticamente do processo, né, que aí fica em 4.100 e pouco, mais as custas, quer dizer, reduz em 1.000 e pouco. Veja, aí a gente tem que analisar algumas questões, que não deu tempo de analisar aqui, mas que a gente precisa pensar. Primeiro, o processo está tá no TST, e o TST ele não reforma a decisão, né? Ele vê se há vícios no processo, né? Então, veja, o patrão já tinha perdido em 2 instâncias, né? Segundo, o caso, de certa forma, eles já tinham sido, né, o patrão e os comparsas já tinham sido indiciados pelo assassinato, né? Então, e já tinha acontecido uma repercussão, mesmo que ali no meio de 68, essa repercussão na imprensa já praticamente deixou de existir, Egídio já tinha sido censurado, já tinha ali um movimento da cassação do mandato dele e tal, né? Então, tem uma... Terceiro que eu fico pensando também é o seguinte, quer dizer, o processo, quer dizer, quando ele perde, né, quer dizer, ele perde na primeira instância, né, a solução é desaparecer o trabalhador. Desaparecer o trabalhador e, consequentemente, né, toda aquela cena de terrível violência impediria a continuidade do processo, porque eu imagino que acreditava-se que a esposa, que já tinha saído do engenho Belmonte, já estava em outro município, né, fugindo da própria violência contra a família, poderia não dar prosseguimento ao processo, né? Então, veja, e ela dá prosseguimento, né? Ela né, tem uma coragem, eu fico imaginando, né, porque ela tem 7 filhos, o marido destroçado, e ela assina a procuração para dar prosseguimento ao processo. Quer dizer, então, quando chega lá no final, quer dizer, o patrão, né, de certa forma, ele vai conciliar... impelido por todos esses elementos, né, que vão acontecendo nesse ano em que o processo corre, que, em certa forma, são desvantajosos para ele, apesar de, claro, que a grande tragédia está na família do trabalhador que é assassinado, né? E aí a diferença é de 1.000, mas, veja, a proposta inicial é de 5 centavos, né? Sobre os filhos, eu acho que Márcio, que você coloca, esse talvez seja um dos grandes... talvez um dos grandes elementos que a gente poderia pensar, né? Porque, veja, tem aquela foto icônica dos filhos de João Pedro Teixeira, assassinado na Paraíba, né? Com Elizabeth Teixeira, assim, a família toda, inclusive uma das filhas que depois da foto, depois daquele momento, vai cometer o suicídio. O Albertino, que é assassinado aqui em 64, que tem o corpo desaparecido, ele estava no movimento de desapropriação do Engenho Serra, é assassinado em 64, o corpo é encontrado, levado pela polícia para fazer a perícia, e depois a polícia desaparece com o corpo. É interessante que o processo de anistia do Albertino é exatamente o relato dos filhos, inclusive dessa memória da criança em relação ao pai e o assassinato, né? Tem o caso do Tenório e diversos outros casos, né, em que são crianças, né, os filhos que formam essa memória, o que depois vão fazer o processo de anistia, quando é o caso de um anistiado político, e sem sombra de dúvida isso seria muito interessante. O difícil é realmente achar onde essas pessoas estão. No caso de Albertino, porque tem um processo de anistia, então você tenta... Mas, veja, a Laíde e os filhos já estavam vivendo em aliança nesse momento, né? Quer dizer, a possibilidade de estar migrando de engenho em engenho para procurar serviço, para procurar trabalho, mas também para fugir de uma violência, né? Então, difícil conseguir localizar essas pessoas. Obrigado. Já respondeu?
Vamos lá. Eu só queria fazer uma pequena menção aqui, porque recentemente eu estava consultando o banco de dados do Memórias Reveladas e encontrei uma grande quantidade de não, de prontuários individuais e do APEG, né? Então, eu não sei se vocês possam. Foi para o site Memória Revelada. Uma outra parte que não foi ainda. É por isso que encontra alguns lá. Certo. Então, passando, eu vou juntar aqui até para não ter muita delonga, né? Bem, quando eu pensar assim, como é que podemos caracterizar o evangelho social, né? Então, fazer um paralelo com os tempos atuais. Vide o crescimento dos evangélicos no nosso país e a inserção dele em vários setores. Na década de 50, 60, pensando no setor de responsabilidade social da igreja, você tinha a preocupação, por exemplo, que uma pessoa que fosse crente, evangélica, e estivesse, por exemplo, numa associação de moradores ou num sindicato, ele tivesse um certo letramento para entender a situação e poder se posicionar. Contudo, ele estaria ali preso à sua fé. Então, ele poderia opinar, por exemplo, ele poderia falar a respeito de questões sociais, de projetos sociais, de ver o que seria melhor para a comunidade, sendo um líder comunitário. Ou, por exemplo, na Liga Camponesa de Goiânia, que foi um estudo que a gente fez, de ter a preocupação de mostrar uma certa moral frente aos outros trabalhadores, de ser uma pessoa íntegra, de ser uma pessoa que não bebia, não fumava, não era corrupta. Então, era essa pauta de trazer uma certa integridade e que ele tinha uma consciência de que o Brasil passava por uma série de questões. O debate sobre a reforma agrária, o debate sobre o avanço da legislação trabalhista, e que se colocava mais essa preocupação com o social do que a pauta moral, apesar de que a pauta moral ela existe na postura do indivíduo, né? Então, o evangelho social é justamente a inserção do público evangélico dentro dos debates políticos e econômicos do país, a partir de uma visão crítica. Tá? Bem, essa questão, né, e aí eu vou juntar tanto a questão do professor Montenegro como a questão do professor Márcio, de que as relações de João Dias de Araújo com outros setores, né, inclusive Dom Helder, Valdo César, Rubem Alves e tantos outros, eles partem da visão ecumênica que o evangelho social tem. Então, por exemplo, você vai ter... e isso se manifesta muito em duas associações ligadas ao setor de responsabilidade social, que é a Associação Cristã de Acadêmicos, que congregava estudantes universitários que eram evangélicos, e a UCEB, União Cristã dos Estudantes do Brasil, que congregava estudantes secundaristas. E, a partir dessas duas associações, você tinha, por exemplo, a promoção de eventos, conferências, mesas, em que traziam pessoas de diversas denominações. Então, por exemplo, você tinha padres que iam para eventos evangélicos falar a respeito da reforma agrária. Você tinha pastores que iam para eventos católicos organizados pela Juventude Universitária Católica, ou então pela Juventude Operária, que iam para esses eventos. Então, você tinha uma circulação desses líderes eclesiásticos que estavam embasados na questão do ecumenismo
que é até uma recomendação, é até uma orientação do Concílio Vaticano II, organizado pela a Igreja Católica. Então, professor, só para mencionar, a entrevista é com a professora Elisete Silva, certo? E quando ele menciona Dom Helder, ele está mencionando um outro pastor, e aí não há a menção sobre quem era esse pastor da Igreja Metodista. A Igreja Metodista, inclusive, que ela se coloca como uma vanguarda, né, inclusive em frente à Igreja Presbiteriana, em frente à Igreja Batista, no debate às questões sociais, né, e tinha até um jornal que eles publicavam mensalmente, que circulava, né, textos falando a respeito da situação. Só não vou recordar o nome do jornal agora. Mas uma outra questão também sobre, levando em consideração a essas relações, né, que eu fiquei pensando, é sobre... Eita, me fugiu agora o que eu iria debater. Mas voltando aqui, né, essa questão seria mais o que eu penso da relação seria mais ou menos isso, né, de que eles, por meio da promoção do evangelho social, em nome de um ecumenismo, eles estavam ali interessados em haver a circulação dessas ideias, né? Bem, com relação a essa contradição, né, entre a ditadura e esses direitos alcançados, é um ponto a se pensar, né, principalmente diante da... E aí eu ainda coloco, né, o que se falava da Igreja Presbiteriana de que uma pessoa jamais deveria processar uma igreja pelo trabalho litúrgico que ela desempenha, né? E que, assim, quando eu observo esse movimento, é justamente entender que o que é desempenhado ali não é uma função, não é somente uma função eclesiástica, sabe? Há um trabalho desempenhado quando ele assume o cargo de professor e principalmente quando se olha para que até no documento fala a respeito de que ele tinha carteira assinada pelo seminário. Então, assim, é uma conquista de direito dele, é um direito dele. Então, a narrativa que se vai construir de que ele está tentando saquear a igreja com os dízimos dos fiéis, se aproveitando disso, não, é um trabalho que ele desempenhou e que a justiça entendeu que ele merecia tanto ter a reintegração no seu ofício, como também receber as verbas indenizatórias. Bom, foram questões aí bem pertinentes, né? Vou começar das aparentemente mais simples, né, para as mais complexas, né? A questão dos salários das mulheres, Márcio, né, em relação aos homens. Aí eu posso falar pela experiência da pesquisa com as operárias têxteis, né? Esse universo operário têxtil. Eu não consegui identificar diferenças significativas, tá? O que eu observo é uma variação de salário que pode se dar pelo regime de contratação, se o salário é por produção, né, se é o salário fixo, se o trabalhador, a trabalhadora, ela está numa escala, né, digamos, mais regular, ou seja, ela trabalha todos os dias, né, de manhã e de tarde, ou se ou o trabalhador ou a trabalhadora vai para o turno da noite, né, quando a fábrica operava ininterruptamente, tá? 24 horas. E aí sim pode-se perceber uma diferença salarial, mas não necessariamente considerando, né, a condição de gênero. O que se considerava era mais o regime, né, e a função, tá? A função. E aí, Ariel, essa distinção dos trabalhadores nos processos, elas aparecem em situações muito raras, né? Por exemplo, da década de 50 tem um processo lá em Alagoas de mulheres operárias, né, de diversas seções, tecelagem ou fiação, que entraram, né, com uma reclamação solicitando o pagamento da licença maternidade, tá? E aí o recorte de gênero, em função de uma condição muito particular, ela aparece
no processo, tá? Mas esse é um caso, né, muito pontual que eu encontrei. Por isso que eu falava na minha fala que é importante a gente cruzar as experiências individualizadas, particulares que aparecem em determinados processos com as séries, porque aí a gente consegue ter uma dimensão mais ampla, né? E aí, quando eu vou para as séries, aí eu encontro mulheres, homens em processos, né, por 13º, férias, né, reposição salarial, né? E aí a causa, né, a reclamação, né, o objetivo da reclamação, ela não faz a distinção entre homens e mulheres. Agora, se a gente cruza essa documentação da Justiça do Trabalho, né, com outras fontes, sejam fotografias, os relatos de memória, aí sim a gente vai, né, observar com maior clareza, né, a distinção não no processo, mas nas condições, né, do trabalho. Tá? Então, desde garotas na educação escolar oferecida pela fábrica, dentro da Vila Operária, que já era encaminhada para aula de bordado, e depois elas iriam atuar na fiação ou na tecelagem. E aí a gente consegue perceber, né, essas nuances, essas particularidades. Né? Para Gladson, né, que é meu colega de UNEAL, embora estejamos em campos, e é o mesmo curso de História, mas campos distintos, né? Aí, Gladson, você traz essa questão mais thompsiana, poder arbitrário, dominação da lei. Lógico que a gente está falando de prismas historiográficos, teóricos, distintos que nos ajudam a elaborar questões e ler esses processos, né? E aí eu parto de um outro prisma, né, que seria mais pensando, né, mais com Derrida, força de lei, pensar Foucault, né, em que esses direitos eles são disputados, tá? E nessas disputas, o que a gente evidencia nos processos trabalhistas, como também, né, em outras fontes, são práticas, tá? São práticas, são linguagens, né, vocabulários que dão materialidade a uma determinada experiência histórica. Então, quando você tem a prática de suspensão constante para forçar o operário a atingir determinada produtividade, você tem uma prática aí que é de negação de direito, de negação da estabilidade, de criar subterfúgios para produzir situação jurídica que permita, por exemplo, demitir uma funcionária que tinha o direito à estabilidade. Então, se você comprova que é uma funcionária desidiosa, improdutiva, você puniu elas por suspensões, você, mesmo assim, ela não atinge as metas, né? Ela está passível, né? A fábrica, no caso, pode abrir um processo pedindo, né, a rescisão contratual dela. Né? Então, o que a gente observa são práticas e, portanto, esses direitos eles são disputados. Tá? A gente fala da Justiça do Trabalho como uma instância inicialmente vinculada ao executivo, né? E aí tem o caráter de arbitragem das relações de trabalho, né? O Estado exercendo esse papel, mas depois, quando a Justiça do Trabalho, já em 45, é vinculada ao Judiciário, né? O que a gente pode observar é que essa instância de poder ela também se torna também um espaço de luta política, porque afinal a gente está falando de direitos de cidadania, né, direitos sociais, que diante dos limites históricos, dos direitos políticos e civis no nosso período republicano, né, para não me alongar tanto aqui no recorte histórico, os direitos sociais é a alternativa, né, para tentar minimamente assegurar uma condição de dignidade aos trabalhadores. E ainda assim, com todos os seus limites. Né? Haja vista que, por exemplo, o direito do trabalhador rural ele somente vem a acontecer em 63 com o ETR, né? O Estatuto do Trabalhador Rural. Então, estamos falando não apenas de disputas jurídicas, onde
tanto o trabalhador quanto também os patrões usam do vocabulário, né, para produzir efeito de verdade, né, no seu pleito, e aí esse efeito de verdade dos processos aparece desde uma datilografado lá, né, a trabalhadora, né, sindicalista é comunista, digita tudo de vermelho para tentar produzir o efeito, né? Anexa ali, né, olha, o DOPS fichou ela como comunista, né? E aí depois você tem a decisão do juiz que diz que numa sociedade democrática de direito, né, a livre crença política também é um direito e ela não pode ser penalizada por acreditar no comunismo, tá? Então, são retóricas também. E aí a gente observa esse campo da linguagem, como o professor Montenegro bem chamou a atenção, e eu concordo, né, em grande medida, tá? Quando a gente fala de modernização, a gente está falando de um vocabulário, né, principalmente utilizado pelos segmentos patronais, empresariais, né, com seus grupos de poder, né, que na promoção, né, não apenas de políticas, né, de investimentos na produção, né, trazem também, né, discursos como a necessidade de flexibilizar a legislação trabalhista, como, né, desonerar, né, o custo do trabalho, né, para que pudesse potencializar, né, o investimento na produção. Quando, na verdade, a gente sabe que não é uma ambiguidade, mas sim um modus operandi. Né? É o modus operandi. Por isso eu comentava na minha fala de que, por exemplo, o Proálcool, ele não vinha apenas com uma política de modernização com investimentos voltados ao setor produtivo, mas implicaria também, né, em transformações nos processos de gestão do trabalho. Tá? E a gente observa, por exemplo, nas unidades, nas fábricas têxteis, né, principalmente final dos anos 70, início dos anos 80, o clássico modelo de fábrica com vila operária, enquanto modelo não apenas de produtividade, mas de gestão do trabalho, né, ele declina, né, abrindo espaço para outras formas, não apenas de produção, mas também de gestão do trabalho. E isso implica em perdas, né, para o trabalhador. Sempre implica em perdas para o trabalhador. Então, a reforma da década de 70, a gente tem que lembrar que, no caso, o FGTS, quando ele foi implantado, ele veio com um discurso de modernização também. E foi devastador para diversos trabalhadores que já tinham direito à estabilidade. Né? Hoje, o FGTS é uma conquista, é importante, né, para o trabalhador. Né? Mas aí, para a gente reconhecer que também essas práticas e discursos que produzem sentidos à ideia de modernização ou de um direito, né, elas são também atravessadas e trazem marcas, né, de uma experiência histórica, uma visão de mundo, né, econômica e do trabalho de determinada época. E por isso é importante, como todos nós analisamos nessa mesa, se ater também às práticas e aos vocabulários, à linguagem que produz também inteligibilidade a essas experiências históricas. Tá? Então, não sei se eu respondi, Gladson, e aos demais, mas acho que a contribuição poderia trazer para essa mesa aqui ao final. Tá? Obrigada aos professores da mesa pelas colocações. Agora a gente encerra. Agradeço ao professor Antônio pelo convite e aos demais membros do LAM. Gostaria de lembrar que hoje tem o Cine Debate chamado Estou Me Guardando para o Carnaval Chegar, com o desembargador do TRT 6ª Região, Fábio Farias. Obrigada a todos.